Olá pessoal, muito bem-vindos. Eu sou Elias Ajub, médico psiquiatra e você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro, para você que gosta de saúde, de inovação, de qualidade de vida. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, nosso querido Dr. Leandro de Matos. Ele é ortopedista, ele é também casado, pai de um filhinho de 1 ano que se chama... Gustavo. O Gustavinho, esportista desde sempre, desde menininho, porque eu já o conheço de longa data e atualmente também faz parte do conselho administrativo da Unimed, é diretor de marketing do Hospital 22 de Outubro. Faz muita coisa, hein, companheiro? Pois é, pois é. Primeiro... E nas horas vagas, ortopedia também? Pois é, ótimo. Muito obrigado por me receberem aqui, é uma grande honra. Mesmo porque isso foi... A criação do podcast foi a primeira sacada que nossa gestão no marketing criou, né? Então é uma grande honra estar aqui com vocês e podendo fazer parte dessa empreitada muito bacana que nosso hospital está fazendo. Esse podcast, pessoal, essa iniciativa, essa participação do 22 de outubro com essa iniciativa de ter um podcast é com certeza uma iniciativa de muitas pessoas, mas da liderança do Dr. Leandro na chefia do marketing do 22. Então, esse é um projeto que é encampado por ele, com certeza, e estamos fazendo a história aqui, pois e é. já vindo como entrevistado também. Leandrinho, fala um pouquinho para a gente sobre a ortopedia, sua atuação na ortopedia, o que é exatamente e Boa. Como é que você chegou até aí? A ciência da ortopedia, ela estuda o sistema músculo-esquelético do ser humano. Osso e músculo. Osso e músculo. Articulações, tudo que compreende o sistema mecânico aí do nosso corpo, os movimentos. Com certeza, a minha paixão pelo esporte é que levou a ortopedia, né? A ortopedia é muito comum que a gente veja que o indivíduo tenha subespecialidades, não é isso mesmo? Isso, exato. Qual é a sua? A minha especialidade, minha subespecialidade, que a gente chama, é pé, tornozelo e perna, do joelho para baixo é comigo. E o que a gente observa é que essa é a tendência atual. Alguns anos atrás era muito comum ter um ortopedista que cuidava de todas as áreas, né? Ele operava mão, joelho, quadril. E a tendência atual é que cada médico seja especialista ou subespecialista em uma determinada área. Uma vez porque não dá para alguém ser bom em tudo, né? A gente começa a se aperfeiçoar, se aprofundar mais no assunto, e como a medicina tem evoluído muito, a gente começa a ficar mais especializado em assunto mais específico, né? Tem aqui uma equipe de ortopedia que é uma equipe diferenciada, né, Leandrinho? Pois é. A gente não pode esquecer da ideia do Dr. Idalson, o time que a gente construiu aqui no nosso hospital, muito tem da cabeça do Dr. Idalson e do Dr. Nelsinho, que foram os primeiros aqui com essa mentalidade. Eles foram trazendo especialistas em todas as áreas e hoje a gente tem um time que abrange todas as especialidades da ortopedia. Ou seja, a gente tem especialista em coluna, em mão, em pé, que sou eu, joelho, quadril, ou seja, a gente está cercado em todas as áreas. Aqui no nosso hospital a gente não fica na mão em nenhuma área. Porque se o indivíduo não tiver uma subespecialidade, talvez ele fique atrás um pouquinho de conseguir acompanhar todo o desenvolvimento das especificidades dentro daquela sub-área. Sim. A medicina ela não para de evoluir. Se a gente pegar um assunto, por exemplo, o tratamento da Joanete, não é hoje em dia, o que se faz hoje não é o mesmo que era feito alguns anos atrás. A medicina vai evoluindo muito e uma pessoa que ela acaba fazendo todas as áreas, é difícil ela acompanhar tudo que há de mais novo em todas as áreas. Então, invariavelmente, acaba ficando um pouco menos de desenvolvimento, né, no tratamento para os pacientes. Leandrinho, polidactilia. O que é polidactilia? Polidactilia é quando existe
dedos a mais. Então a pessoa tem 6 dedos ali no pé, por exemplo. Pode ser, pode E ser. aí o que faz com isso? Então, muito depende. O pé é uma região onde a gente tem que pensar em função. Qual que é a funcionalidade desse pé? Se esse pé estiver funcionando bem, beleza, toca a vida. Porém, como dedos supranumerários, que a gente chama, que pode ser 6, pode ser 7, às vezes até mais, começa a prejudicar no calçado, né? Começa a brigar pelo espaço dentro do calçado. Então, claro que existem técnicas para a gente pensar em corrigir. A gente chama em situações assim como procedimentos à la carte, ou seja, não existe um procedimento específico, você vai entender cada pé, cada situação, e aí você vai arrumar o que precisa diante de cada necessidade, com o objetivo de conseguir uma função mais precisa para aquele pé, né? Às vezes o paciente não está tão atrás da função quanto está atrás da estética, né? Pois é. Esse é um assunto muito, digamos, polêmico, mas interessante para a gente conversar. Porque até pouco tempo atrás, operar ortopedia por estética era um absurdo. Não era aceitável, era algo que não considerávamos correto. Mas hoje em dia, com as técnicas, principalmente as técnicas minimamente invasivas, é muito mais aceitável no mundo da ortopedia se operar por estética, sim, e tratar com essa finalidade. Perfeito. É interessante isso porque não há como negar que uma limitação, por exemplo, que a pessoa tenha de aparecer em público, porque ela vai estar muito preocupada sobre o quanto o pé dela vai parecer feio para as pessoas, ou quanto isso vai importar socialmente, repercutir socialmente. Às vezes isso, de fato, é a funcionalidade da vida da pessoa está relacionada à parte que também é estética. Né? Sim. Esse raciocínio faz todo sentido, uma vez que a pessoa, psicologicamente, ela tem uma limitação com relação àquela característica dela. E, como eu disse, a medicina vai evoluindo e a gente vai correndo atrás do que há de mais novo, e conseguimos corrigir deformidades estéticas, sendo pouco invasivo, com cortes pequenos, com resultado muito satisfatório e deixando as pessoas muito mais felizes nesse sentido. Então, como eu disse, hoje em dia esse assunto é muito mais aceito, já não é mais um tabu, e conversa-se abertamente sobre operar na ortopedia por estética. Dentro desse racional, qual que é a tendência na sua subespecialidade, de pé, tornozelo? Legal. Esse é um ponto de muita sacada aí, porque nos últimos anos o que a gente tem observado é uma tendência para cirurgias minimamente invasivas. O que quer dizer isso? Mais do que uma técnica específica, é um conceito de se operar fazendo menos cortes, menos agressões, por vias de acesso cada vez menores. E nesse conceito aí da cirurgia do pé, tem uma técnica que tem conseguido muito destaque, que é o que a gente chama de cirurgia percutânea. A cirurgia percutânea, ela é baseada em pequenos furos, então você não faz mais cortes. Por exemplo, para operar uma joanete, a gente não precisa mais fazer cortes grandes. São pequenos furinhos, a gente consegue fazer alguns cortes estratégicos, umas osteotomias que a gente chama, e corrigir deformidades graves, deformidades bem complexas, de uma forma bem menos invasiva. E o que é mais interessante disso tudo com a grande maioria dessas técnicas, o paciente sai andando desde o primeiro dia. É maluco isso a gente pensar. Que há pouco tempo atrás, joanete, onde o paciente ficava muito tempo engessado, sem pisar, com cirurgias grandes, dolorosas, hoje o paciente acabou a cirurgia, passou a anestesia, ele levanta, sai andando. Que é sem muleta, sem apoio, sem nada. Que é uma coisa fantástica, né? Você tirar esse pedação de limitação que a cirurgia corretiva teria de impacto na vida da pessoa logo depois, né? Sim. E a própria cicatrização e melhora de inflamação, enfim, também é muito menos agressivo, né? Na ortopedia a gente chama isso de agressão a partes moles. Então, como são cirurgias muito menos invasivas, a agressão a partes moles é muito menor.
tornando a reabilitação do paciente, a dor até no pós-operatório, muito menor, muito mais Você já tem tranquila. usado essas técnicas por aqui, Leandrinho? Sim, sim. Esse é um ponto muito legal, que em 2018, 2020, quando essa técnica começou a ganhar alguma notoriedade no Brasil, eu acreditei nisso e fui atrás de conhecer. Era pouco se falava sobre isso, só em alguns congressos muito específicos a gente tinha acesso a isso, mas eu acreditei nessa ideia e fui atrás. Fui fazer treinamento em cadáver, fui atrás de fazer cursos, acompanhar outros caras fora do país que faziam essas técnicas. E eu comecei a me empenhar nesse assunto e é impressionante, porque eu acertei nessa minha escolha, porque hoje virou padrão ouro de tratamento para essas deformidades. Hoje, no mundo da cirurgia do pé e tornozelo, isso é o que existe de melhor, né, para a correção de muitas deformidades. Atenção, não estou dizendo que a cirurgia aberta, aquela que era feita, é errada, de forma nenhuma, ela continua válida. Para muitas situações a gente ainda usa a técnica aberta, mas temos opções muito boas aí aparecendo no nosso cenário, né? Pode completar. Um ponto, ainda completando, desse mundo da cirurgia percutânea, surgiu da minha cachola aqui para resolver um problema que a gente tinha na fixação, que antigamente uma das opções era fixar com parafuso, a correção de joanetes, né? Depois surgiram outras técnicas com fio, e eu não estava satisfeito com isso. Nas noites de insônia, pensando em saídas, surgiu da minha cabeça pensar numa placa que fizesse essa função. Eu desenhei essa placa, fui atrás de alguém que acreditasse na minha ideia, e eu encontrei uma empresa, por sinal daqui de Mogi também, a empresa Balmer. Ela acreditou no que eu tinha ali pensado, e esse material que eu desenvolvi, que saiu da minha cabeça, hoje é usado no Brasil todo, e tem muita gente de todos os cantos aí do nosso país utilizando uma plaquinha que saiu daqui de Mogi. Que legal, que legal. Isso aí, inclusive, é motivo de muito orgulho para nós, aqui no 22 de outubro, a gente ter as pessoas que estão, inclusive, na vanguarda da ciência, dentro das suas áreas. Pessoal, aproveita para dar aquela super curtida de vanguarda no nosso YouTube, no canal do Hospital 22 de Outubro, @Hospital 22 de Outubro. Além de curtir, dá o like aqui nesse vídeo para ter mais desses vídeos, e também faz os seus comentários, manda suas perguntas e manda suas ideias, o que você gostaria de assistir aqui no canal. Isso é muito importante para nós. Leandrinho, nesse contexto, então, hoje você tem ido dar aula sobre isso, ensinar a usar esse... Sim, sim. Como eu fui um dos primeiros aí do Brasil a fazer essa técnica e me dedicar à cirurgia percutânea, com certeza, como ela tem ganhado muito destaque, a gente viaja um pouquinho para ensinar isso aí, né? Há pouco tempo eu estava em Brasília, dando um curso para o pessoal, depois eu fui para Mato Grosso do Sul, ensinar um pouco mais disso, Maceió, enfim, a gente viaja um pouco para divulgar delícia, isso que a gente faz, né? E essas viagens, essas técnicas falam um pouco sobre sua dedicação por ortopedia. Mas eu sei que você tem um relógio que tem mais de 24 horas num dia, e você faz mais do que isso. Que você gosta muito de esporte, não é, Leandrinho? Pois é. Quem me conhece sabe que não dá para pensar em Leandro de Matos se não pensar em esporte, né? Esporte sempre fez parte da minha história aí. Antes de resolver estudar medicina, eu joguei tênis, cheguei a jogar profissional, competindo bastante. Ganhava tudo na intermédia, no tênis, que eu me lembro bem. Pois é. Eu gostava bastante de fazer esporte e sempre gostei disso, né? Até que, durante a faculdade, eu conheci a corrida, que eu me dedico até hoje. Depois eu fui conhecer o mountain bike, que é outro esporte que eu gosto muito também. Mas o problema disso é que eu não sei brincar, né? Eu não sei fazer esporte só por enfim, diversão, suave. Eu sempre quero fazer alguma a mais, assim, por exemplo... Você gosta de alta performance. Pois é. As corridas eu não quero só correr, eu quero fazer uma maratona. Eu quero fazer uma maratona sub-3, ou seja, menos de 3 horas. Para fazer mountain bike, eu não quero só fazer uma trilha de mountain bike. Por exemplo, no final desse ano agora, eu vou fazer
sair da Argentina, a gente vai até o Chile. A gente vai atravessar a Cordilheira dos Andes ali, fazer a gente vai fazer uma expedição bem bacana aí, são 7 dias, dormindo em barraca, escalando montanha, Que enfim. massa. É, E a programação para isso, a preparação para isso, o caminho é que... pois é, isso é um caminho muito interessante aí da minha vida, porque devido a essa paixão minha pelo alto rendimento, até no tênis também, quando eu jogava, hoje eu continuo jogando tênis, e eu quero ser o primeiro do ranking, eu fui me dedicando mais a conseguir como que o que eu precisava fazer para conseguir esses resultados. E o caminho me voltou para a alta performance, estudar alta performance, o que fazer para ter um alto desenvolvimento, um melhor desempenho nisso. E através de estudo eu tenho conseguido, né? Uma vez que isso, a gente fala que a alta performance é igual músculo, né? Ela vai melhorando conforme a gente treina. Se a gente parar de treinar, ela enfraquece, então é um treinamento constante para a gente estar cada vez mais num alto rendimento. E isso tudo me levou por um caminho bem interessante, né? De estudar alta performance, de ir estudando e ir melhorando tudo isso nesse caminho, né? Qual que é a parte mais difícil? Putz, pergunta boa. Eu penso que a parte mais difícil é o autocontrole. Por que isso? Porque a gente vai estudando, a gente tem na cabeça o que precisa ser feito, como que deve ser feito, mas se policiar para acertar em todos os momentos é a parte mais difícil. Invariavelmente, em situações de dificuldade emocional, a gente... Conseguir tirar a melhor performance... Sim. Em qualquer que seja a situação? Sim. Então, como a gente estuda bastante isso, a gente, teoricamente, sabe o que fazer. Só que o controle emocional de cada situação é a parte mais difícil. Isso está me levando para estudar uma outra parte, que é a inteligência emocional, que faz a gente ter um controle mais adequado em cada situação, para errar cada vez menos, né? Que é natural, e cada vez ser uma pessoa melhor, cada vez ficar mais forte nesse nosso músculo da alta performance. Interessante isso, a inteligência emocional, porque eu escuto muito isso dos atletas que eu atendo, por exemplo, o pessoal que pedala, eles falam, olha, em determinado momento dá muita vontade de desistir, dá muita vontade de parar, de falar, não, já está no meu limite, mas aí tem que ter cabeça. Pois é. Como que você faz nessa hora que você tem essa vontade de falar, nossa, tá pesado, eu não estou dando conta? Essa é uma pergunta muito bacana também. Cada um desenvolve algum tipo de mentalidade, estratégia para enfrentar esses momentos de dificuldade. O meu específico que eu desenvolvi para mim diante da maior dificuldade que eu esteja, eu começo a agradecer. Agradecer aquele momento, agradecer de estar enfrentando aquilo, de poder estar ali, que fui eu que escolhi estar naquele momento. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a ter tudo que eu tenho, a ser uma pessoa tão realizada profissionalmente. E essa gratidão me traz uma energia boa e eu consigo enfrentar aquela dificuldade. Então, para mim, já é marcado. Se eu começo a agradecer muito, eu sei que eu estou em apuros. Muito bom, muito bom. Interessante isso. Eu servi um ano no Exército depois que eu me formei, né, médico, e eu escutava um negócio no Exército que eu nunca fui atrás de saber se realmente aquilo é verdadeiro do ponto de vista científico ou não, mas que já me ajudou depois em muitos momentos. Eu me lembro do capitão falando, a gente treinando, ainda fora de forma, né, muito difícil aquele treinamento puxado, e aí o capitão falava, olha, a hora que você já estiver esgotado, ainda falta 40% da sua energia para você gastar. Tem muito ainda. Mas isso só a hora que você já estiver sentindo que não tem mais nenhum pingo. Então não reclama que ainda falta muito. Boa. E eu ainda uso esse recurso, de vez em quando eu penso, não, calma, que ainda falta 40%. Se eu estou achando que está no limite, está faltando muito ainda para acabar meu gás. Sim, sim. Conta para mim, Leandrinho, nessa sua jornada aí, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, teve alguma coisa que te marcou mais, alguma coisa que foi modificadora para você? Teve sim. Eu acho que
eu não posso esquecer também de que existem mentores na nossa vida. Esse é um negócio que eu aprendi, né? Quando a gente quer buscar o autodesenvolvimento, você tem que achar mentores. E sem dúvida, eu não posso esquecer de um mentor que eu tive, que é meu cunhado, Fábio Pompeu. Ficou um abraço aí, Fabião. Que ele me ensinou, me motivou a ler, aprender a ler, estudar a ler. E o gosto pela leitura foi o maior diferencial para aprender esse caminho. E nesse gosto pela leitura, eu conheci aí Napoleon Hill, que é um cara que estudou 20 anos aí, o desenvolvimento, o sucesso, o que as pessoas qual o melhor caminho para se ter sucesso, o que os caras que deram certo, o que eles praticavam, como que era a vida deles, enfim. E o que também não se fazer, da onde fugir, o que fugir, né? Então, eu peguei firme para estudar Napoleon Hill, todos os caminhos dele, todos os livros praticamente do Napoleon Hill eu li, e um caminho muito interessante disso aí, o que me levou até a chegar à Bíblia, né? Porque o que eu percebi que todos os caminhos eles convergiam para um raciocínio, para um tipo de mentalidade, para um tipo de caminho, e você vai afunilando cada vez mais, né? E eu nunca fui um cara tão religioso assim, né? Claro, fui criado na religião católica com os meus pais, sempre cumpri tudo que era me era passado, todos os caminhos, mas falar que aquilo me tocava de uma forma profunda, acho que até que nem tanto. Mas até que eu conheci um cara chamado Thiago Brunet, pela internet mesmo, e esse cara começou a falar a linguagem religiosa de um jeito que me tocou de uma forma profunda, mas não pelo viés espiritual, religioso ou qualquer coisa mais profunda nesse sentido, mas pelo raciocínio mesmo, mas pela lógica, mostrando que conhecimento, você queria conhecimento, tá lá, tipo, o manual, porque essa é uma pergunta que eu tive também, qual que seria um manual para a vida? Será que ninguém escreveu um manual? Aí, a vida é tão complexa, não existe um manualzinho, alguma coisa resumida aí para a gente ler? Existe isso, está na Bíblia. Acho que um grande mudança de marco na minha vida foi quando eu conheci Provérbios também. Provérbios, ele deve ser lido, tem 31, então um para cada dia do mês, você lê cada um deles e você vê que ali está o caminho para você errar o menos possível, para você seguir o caminho certo. Você quer ter sucesso, segue esses caminhos que isso certamente vão te levar para o caminho mais adequado, sabe? Quer dizer, a ideia de um manual da vida, então, você acabou encontrando na leitura, na ideia de buscar os passos de quem já passou por esses passos. E na Bíblia, principalmente em Provérbios, aí você tira uma pílula diária. Pois é. É exatamente interessante esse conceito, porque todos os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, fica tranquilo que alguém já passou por isso. Alguém já passou por isso. Se a gente encontrar a fonte e essa situação, que alguém nos ensine o caminho a seguir na dificuldade, ou mesmo na hora que você está tranquilo, o caminho para você caminhar da melhor forma, fica tranquilo que alguém já passou por isso e está escrito o que fazer. Vamos aproveitar, então, esse momento aqui para a gente fazer o nosso momento Pílula de Conhecimento. Vamos pegar aqui uma leitura de um dos provérbios que o Dr. Leandro está separando para a gente trazer como momento Pílula do nosso episódio de hoje. Vamos lá. O que eu quero deixar mais do que momento pílula assim, eu acho legal a gente pensar que se eu posso deixar alguma coisa que faz sentido para alguém que está vendo aí, leia Provérbios, que isso vai fazer diferença na sua vida. Leia um por dia ali, é o dia do mês, tem ali toda a explicação certinho. Não vou dizer que você vai ter sucesso, que sua vida vai ser só felicidade, mas com certeza muita pedra do caminho você vai tirar, com certeza muita coisa boa vai aparecer por conta disso. E um rapidinho que eu separei aqui todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, quer dizer, a gente tem que ir atrás de conhecimento, tem que ir atrás da disciplina, fazer certinho.
E se alguém está te repreendendo com alguma coisa, presta atenção, não seja tonto não. Às vezes o cara está te dando uma dica de graça. Olha lá no que a pessoa está te falando. Então, vale a pena. Que bacana. Saber escutar também, né, Leandrinho? Exato, exato. Fala aí dos seus planos para o futuro. Legal. Esse é um outro passo que eu estou me dedicando aí. E, claro, filho muda tudo na vida da gente, né? Não tem como. O meu filho nasceu agora tem 1 ano e eu já tinha mais de 40 anos e eu preocupado, eu tive filho velho, né? Eu preciso aproveitar a vida com meu filho. O que eu posso fazer? O caminho para isso foi, eu preciso viver mais, minha vida tem que durar mais. O que eu preciso fazer para que a minha vida dure mais? Eu comecei a estudar, comecei a chegar no caminho da longevidade. Isso é uma ciência que é praticada hoje em dia, e hoje meu foco principal é estudar a longevidade. A medicina que tem sentido nesse sentido. Para a ortopedia, no mundo da ortopedia, o que mais vai de encontro é a medicina regenerativa, que é o que eu estou me dedicando no momento também. Então, se Deus quiser, em pouco tempo eu vou poder ajudar outras pessoas com a ideia de medicina regenerativa, com a ideia com o conceito de longevidade, porque eu acho que não vale a pena só a gente ter uma vida mais longa, mas ter uma vida boa mais longa, uma vida que a gente aproveite, mesmo tendo mais idade, consiga ter uma vida completamente saudável. Mais qualidade de vida. Exato, exatamente. Eu acho que isso é possível, a gente tem estudos para isso, tem medicina com ciência baseada nisso, para a gente se afastar dos vilões que levam ali à ausência de saúde ou até o óbito. E então a gente tem caminho para estudar nesse assunto. Como trazer para os pacientes isso da medicina regenerativa na prática, assim? Putz, isso é um ponto muito interessante, porque onde que entra a medicina regenerativa? A medicina ela sempre foi dividida entre pensar na fisioterapia ou na cirurgia. Será que não existe um caminho do meio? Um caminho onde a gente não precise fazer uma cirurgia, mas também não fique só na fisioterapia? Aí, nesse conceito entra a medicina regenerativa. Ela é baseada em procedimentos, sim, são feitos procedimentos, injeções, infiltrações, com elementos mais naturais possíveis, a gente chama de ortobiológicos, que ajudam o tecido, eu não vou dizer regenerar, que um tecido ele não regenera, mas ele adquirir características mais adequadas, características melhores para suportar a demanda funcional, para que um tecido fique mais apto e que pare de doer, que resolva o problema dos pacientes. Então, algo como desinflamar, favorecer a criação de novas estruturas ali. De fortalecimento, Sim, é exatamente o conceito, exatamente esse o conceito. Tirar inflamações, melhorar parte de músculo, melhorar articulações, melhorar a estrutura óssea, através de uma ciência menos focada em cirurgias. Perfeito. Porque a cirurgia é uma coisa que nem sempre o resultado vai estar garantido só porque operou, não é isso? Sim, sim. Esse é um ponto muito importante para a gente conversar. É uma frase que a gente sempre fala para os pacientes, né? Na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. É claro que o que a gente faz, o que a gente indica para os pacientes é baseado em ciência, é baseado em estudo, em muito estudo, é baseado em experiência nossa. A gente tem bastante experiência na área, por isso mesmo que a gente é especialista de uma área específica. Mas garantia não existe. É claro que a gente faz tudo com o máximo de empenho e cautela, mas garantia não existe. Pois é. Muito bom. Leandrinho, uma mensagem final aí para o pessoal, para a gente deixar registrado. Boa. Então, acho que de ponto auge aí da nossa conversa de hoje, eu volto a te falar de Provérbios, né? Isso eu acho que nunca vou cansar de falar, leia Provérbios, que isso ali vai te caminhar muita coisa, vai te ajudar a caminhar de uma forma mais reta na vida. E outra dica que eu digo também se proteja do seu ego. O nosso ego é uma coisa maluca aí que só vai trazer coisa ruim pra gente. Então a gente tem que se proteger do nosso ego. E ele é algo que
é difícil lidar, ainda mais quando a gente consegue ter bons resultados, quando a gente consegue evoluir profissionalmente em outros aspectos da vida. Naturalmente, o ego tende a prejudicar a gente, mas a gente tem que se proteger dele, porque ele é um vilão que caminha do nosso lado. Maravilhoso. Conta aqui você também nos comentários como você se protege do seu ego, como você faz para lidar com a sua qualidade de vida, otimizar a sua qualidade de vida. Conta isso tudo para nós, comenta e pode trazer as perguntas também, porque a gente vai trazer o Dr. Leandro de volta aqui no podcast em breve e aí a gente vai trazer essas perguntas que você deixou aqui no nosso canal também. Leandro, muito obrigado novamente pela sua presença, foi ótimo o papo, trouxe várias dicas que eu acho que são quentes, importantes. Desejo o maior sucesso para você em relação ao seu trabalho em todas as frentes, no Hospital 22 de Outubro, na criação de novas estratégias ali para fazer as suas cirurgias e continue brilhando dentro da sua área. Como eu disse, é motivo de muito orgulho aqui para a nossa equipe no Hospital 22 de Outubro e também parabéns pelo seu trabalho no marketing, que seja de muito sucesso e renda frutos. Boa, muito obrigado demais aí pela oportunidade e vida longa ao Você Pode 22. Um abraço.